o ok para o pessoal liberar a transmissão. Geralmente, a moderadora é que faz a introdução, né? Então, como a gente vai começar com a música, então, na hora que eu vou dar um ok no grupo do WhatsApp para não correr o risco de vazar o nosso áudio, tá? Então, assim que eles me liberarem, falarem que a transmissão já está acontecendo, aí eu vou mandar no grupo. Se você consegue acompanhar, Natália, meu ok no grupo para vocês começarem a tocar? Combinado, então. Aí, então, agora faltam 2 minutinhos, daqui a pouco eles já me confirmam. Então, todo mundo de microfone fechado, eu dou ok, vocês iniciam. Boa transmissão, sucesso para vocês. Obrigada pela participação. Só uma dúvida aqui. Kênia, só uma dúvida. Sim. Você que vai colocar a tela principal? Não, agora aqui... Ou é a gente que tem que clicar aqui, né? Não, vocês vão apenas manusear o microfone. O restante, a plataforma, Isso. A plataforma permanece assim, ok? A Vanessa já está aí? Já. Obrigada. Aí só o microfone fechado agora, por favor. Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse nosso momento ecumênico de ação de graças. Nesse ano, num formato diferente, porque nós nos adaptamos às possibilidades do momento. Estamos aqui com convidados generosíssimos, né? Muito generosos, que aceitaram prontamente para participar conosco. Então, para dar início a esse nosso momento, nós vamos iniciar ouvindo uma bela canção para essa equipe de música que está aqui conosco. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu não olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui.
fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente como é Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol. Que eu esteja preparado para quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol. De costas para o escuro e de frente para a luz. Eu olharia as asas como eu nunca olhei. Daria um abraço apertado em meus avós. Diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar o bem. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente como é Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol. Que eu esteja preparado pra quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol. De costas pro escuro e de frente pra luz. Que eu seja todo dia como um girassol. De costas pro escuro e de frente pra luz. Que a esperança nos mantenha, então, de frente para a luz. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse nosso momento ecumênico de ação de graças. Esse ano, num formato diferente, adaptado ao momento que nós estamos vivendo, mas não menos rico do que foram os outros anos, né? Esse ano nós temos a participação generosa de muitos convidados. Temos aqui o Márcio, o Vinícius, que estão tocando para nós, a Natália, que é da Missão Vide, o Júlio, que é da Igreja Presbiteriana, temos a Vanessa, que é do Centro Espírita Obreiros do Bem, e o Padre Eduardo, que é do Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Nesse momento, então, de ação de graça, nós vamos fazer a reflexão sobre cultivando a esperança. Vamos pensar neste momento que nós estamos vivendo, em toda a nossa história de vida, qual o lugar que a esperança tem ocupado no nosso dia a dia. Para isso, nós trouxemos aí pessoas que, como eu já disse, generosamente se dispuseram, né, atenderam prontamente o nosso convite. Então, eu gostaria de convidar agora a Vanessa para compartilhar conosco a sua mensagem sobre cultivando a esperança. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E o que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês agora nesse fim de tarde, né? E nesse fim de ano que está se aproximando, para a gente poder refletir um pouquinho sobre o nosso comportamento, como é que a gente tem sido, que pessoa a gente foi em 2020, né? Um 2020 muito diferente, um 2020 onde convidou a cada um de nós internamente a adotar posturas diferentes, né? Comportamentos diferentes para que a gente conseguisse, então, chegar até o final desse ciclo, né, de 2020. E eu fico pensando sobre a questão do reclamar. Muitas vezes a gente reclama, e reclamar é exprimir, falar, externar alguma dor, algum descontentamento, né? Clamar
duas vezes, né? Falar sobre a mesma coisa. E geralmente é de coisas que você não quer. Em vez de falar aquilo que a gente quer, se concentrar naquilo que a gente poderia ser, ou da forma como nós poderíamos ter feito diferente, ou a reclamação, a gente fica na queixa, né? A gente fica usando palavras para a gente se concentrar não na forma como a gente gostaria de ser, mas naquilo que não deu certo, naquilo que é negativo. Então, quando a gente reclama, a gente emprega o poder da nossa mente, das nossas palavras, para procurar coisas que a gente não quer e a gente acaba atraindo cada vez mais coisas negativas, situações que a gente não gostaria de repetir, né? Então a gente passa a se queixar desses problemas, vai atraindo aquilo que não quer, vai ficando preso num círculo vicioso, numa coisa que a gente não quer se repetir, mas a gente acaba repetindo porque acaba proferindo que é aquilo que nós estamos vivendo, manifesta, joga para fora coisas que a gente gostaria de deixar para trás, mas a gente ainda está apegado naquilo, né? Então, a reclamação, ela é o oposto da esperança. Quando a gente reclama, a gente não consegue ter esperança, porque esperança é aquilo que nos move em direção a coisas que podem ser diferentes, né? E quando a gente está reclamando, a gente está atraindo aquilo que a gente não quer mais, a gente está insistindo no negativo e a gente se torna uma pessoa ranzinza, amarga, desconfiada, né? E pensando sobre essa questão, que tipo de pessoas nós fomos nesse 2020? Será que se a gente acontecesse alguma coisa fatal com a gente hoje, será que a gente faria falta para alguém? Será que essa falta seria uma falta penosa ou seria uma falta de saudoso, de saudade mesmo, amorosidade, né? O que será que essas pessoas falariam da gente? Que tipo de pessoa eu ficaria na memória dessas pessoas? Das pessoas que são próximas a mim, minha família, meus amigos, né? Então, pensando sobre isso, a gente pode adotar uma postura diferente e buscar agir diferente, porque ficar perto de pessoas que são amarguradas, ranzinhas, mal-humoradas, contamina a gente negativamente, né? Mas ficar perto de pessoas bem-humoradas, pessoas gentis, pessoas pacientes, amorosas, também contamina. Então, por que não ser assim? Não ser uma pessoa que profetiza a esperança, que vive na esperança, né? E esperança não no sentido de esperar que as coisas mudem para que eu seja feliz, mas o que eu posso fazer para que as coisas mudem? O que depende de mim? Que responsabilidade eu tenho nisso tudo que eu estou vivendo, né? E foi um ano pesado, está sendo um ano pesado para todo mundo, e a gente chegou até aqui. Então, a gente tem tanto a agradecer, a gente tem tanto a celebrar, por mais que a gente tenha perdido pessoas, por mais que a gente tenha perdido oportunidades, empregos, o mundo ele não está do jeito que a gente gostaria que fosse, né? Mas essa é uma realidade e é a nossa realidade. Então a gente precisa se concentrar nisso. O mundo que eu tenho hoje é esse, e como eu posso ser mais leve dentro desse mundo? Como eu posso esperar, fazer com que esse mundo seja um mundo mais agradável de se viver, que a minha família, que as pessoas que estão na minha convivência sejam pessoas um pouco mais agradáveis, estejam presentes com prazer na minha presença. O que eu posso fazer para que isso aconteça, né? Então a gente vai percebendo que a maneira de se resolver os nossos problemas, às vezes a gente usa muito conversar com um amigo, desabafar com um colega, né? Não tem nada de errado nisso. O problema está em quando a gente começa a falar para reclamar. A gente não quer resolver uma situação, a gente quer ficar naquela repetição, né, da mágoa, na repetição daquilo que fulano fez assim, eu não gostaria que ele tivesse feito, ele só faz coisas erradas. Mas e eu? Como eu fiz? Se fosse comigo, o que eu teria feito, né? E aí a gente evita a crítica, a gente evita o julgamento, evita a fofoca. E aí as relações elas vão ficando com mais qualidade e com mais verdade. E é isso que nós estamos sentindo muito falta hoje, né? No mundo que nós estamos vivendo, qualidade, porque hoje a gente já não tem mais quantidade, nem de tempo, nem de coisas, nem de pessoas. Mas o pouco tempo que nós temos, e a gente precisa fazer com que esse tempo seja um tempo satisfatório, um tempo de esperança em um 2021 um pouco melhor. Então,
sair um pouco da reclamação exige mudança de hábito, exige adquirir novas habilidades, exige treinamento, porque é diariamente que a gente vai conseguir isso, mas começa com a gente evitando falar coisas desnecessárias, evitando falar coisas negativas, evitando passar para frente boatos que não são interessantes, assuntos que não são bons, que não são positivos. Aí eu já estou fazendo a minha parte, eu já estou fazendo o meu mundo um pouco melhor, eu já estou espalhando a esperança que esse 2021 seja um 2021 onde a gente consiga espalhar um pouquinho mais de gentileza, um pouquinho mais de educação, de generosidade, né? Quando a gente encontra as pessoas que hoje está tão raro poder encontrar, então por que eu não aproveito esse encontro para que ele seja um encontro de esperança em uma pessoa melhor, em mim, né, diferente, em uma família melhor, em uma cidade melhor, em uma população melhor, em um planeta melhor? Porque a gente não consegue mudar ninguém, a gente só consegue mudar a gente mesmo, né? E a mensagem que é universal, né, em todas as religiosidades, é que a gente sempre deve tratar o próximo como a gente gostaria de ser tratado, né? Foi a única coisa que Cristo pediu para a gente na estadia dele aqui durante a Terra, né? Faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse a você, ame o próximo como a ti mesmo, né? E para amar esse próximo como a ti mesmo, eu preciso a mim mesmo me amar, né? Para eu poder depois externar esse amor para o próximo. E aí a gente vai percebendo que não são as situações que mudam, que as coisas não mudam, o que mudam são as nossas decisões, são as nossas escolhas. E aí a gente para de manipular as pessoas através da reclamação, através do negativismo, através da desesperança. E aí a gente começa realmente acreditar que as coisas podem ser melhores, e aí eu passo a fazer melhor, e aí eu já tenho um mundo melhor, um mundo com um pouco mais de verdade, de esperança, no que a gente realmente tem condição de ser, e não naquele ideal de super-herói, esperando um milagre, esperando que alguém desça e faça por nós alguma coisa, né? Somos nós mesmos que temos que fazer. E aí a gente vai comprando um pouco a responsabilidade, readquirindo essa responsabilidade, nós vamos nos tornando mais humanos, mais amorosos, mais esperançosos, nessa humanidade que está aqui aprendendo muito nesse ano de 2020. Aqui, Luciana? Está me ouvindo? Eu estou. Podemos continuar, então? Sim, por favor. Gratidão, então, a você, Vanessa, pela sua mensagem. Muito obrigada mesmo por compartilhar conosco, né, dessa sua experiência. E você falou de algo muito interessante, né? Me lembrou o professor Mário Sérgio Cortella, que ele fala que a esperança que nós devemos praticar não é do verbo esperar, né? Ficar nessa esperança do verbo esperança, do verbo esperançar, mas que nós devemos praticar o verbo esperançar, né? É uma esperança do verbo esperançar, para cultivar essa esperança diariamente que nos mantém firmes na nossa trajetória e na nossa caminhada. Então, agora, nesse momento, nós vamos ouvir mais uma música, né, que esse pessoal muito bacana, esses músicos geniais trouxeram para nós. Vamos prestar atenção, porque traz uma mensagem bem bonita para cada um de nós. Um dia a gente aprende a confiar em Deus que faz milagres, ouve a nossa oração,
se faz presente aqui, onde a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e aí chegar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o dom de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, ele continua. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, ele continua. Nossa, se a gente pudesse somar as nossas palmas agora, né? Gratidão, viu, músicos? Gratidão a vocês por compartilhar conosco essa música maravilhosa, com uma mensagem tão rica, né? Deus, ele continua sendo bom. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E para dar continuidade a esse momento de ação de graças, eu convido agora o Padre Eduardo para trazer a sua mensagem e dividir conosco, né, essa reflexão sobre cultivando a esperança. Padre Eduardo, a palavra está com você. Olá, Luciana, boa tarde a todos também que nos acompanham. Primeiro dizer da minha gratidão de estar aqui, de ter sido convidado mais uma vez para compartilhar esse momento com vocês, para falar um pouco sobre a esperança. E pensando sobre esse tema que é tão vasto, tão rico, uma frase me ocorreu, uma frase do Saint-Exupéry, que é o autor de O Pequeno Príncipe, todos vocês conhecem bem, e a frase não é aquela clássica sobre o que é invisível, o que é belo é invisível aos olhos, é preciso aprender a enxergar, um outro modo de enxergar, né? Não somente com os olhos, mas é uma outra frase tão bela quanto essa, que diz assim: o que há de beleza no deserto é que ele esconde um poço de água em qualquer parte. Essa frase me chama muita atenção porque faz pensar nessas duas realidades tão distintas. Deserto, que evoca aridez, cansaço, desânimo, o custo de trilhar um deserto, e um poço de água que evoca
saciedade, refrescância, que evoca finalmente a possibilidade de descansar, de encontrar descanso para os cansaços. E que isso possa ser encontrado em alguma parte do deserto. Então o deserto tem uma beleza, é o fato dele esconder em qualquer parte um poço de água. O que muitos não sabem sobre o autor de O Pequeno Príncipe é que ele escreveu a sua história, essa história tão clássica, tão forte e conhecida de muitos, né? E que parece ser uma história infantil, mas na realidade é uma história muito... atinge todas as idades, né? Também muito profunda. É que ele escreveu isso quando ele estava num leito de hospital. Ele estava se recuperando de algumas sequelas, de alguns acidentes que ele tinha sofrido, quando ele ganhou uma aquarela, se pôs a pintar e também a escrever a história do Pequeno Príncipe. E é óbvio que o Saint-Exupéry sabia, né, de como era a sua história, a história do despontar da modernidade, né? Uma história de consumismo, uma história do avanço da técnica e o quanto a técnica avançando deixava para trás as humanidades, o acúmulo de conhecimento, mas ao mesmo tempo pouca sabedoria. E é diante disso que ele procura mostrar que esse deserto externo, no fundo, só revela o deserto interno. Que o deserto de fora, essas realidades tão desérticas, tão áridas, elas na verdade só revelam a nossa aridez mais interna. E por isso era preciso falar da possibilidade de encontrar em algum lugar do deserto um oásis para despertar ou para redespertar em nós o desejo e a sede. Porque sem isso a gente não caminha, sem recobrar a sede, sem recobrar o desejo, né? Desolados no deserto, sem estar à procura de um poço de água, a gente certamente fica paralisado. Então, a intenção de alguém como o Saint-Exupéry é despertar o desejo para que as pessoas possam, de novo, ter sede. E isso me lembra muito Jesus Cristo, porque se ele teve alguma intenção, certamente esta foi a maior delas: despertar o desejo nas pessoas, redespertar a sede, fazê-las caminhar de novo. E a propósito de falar de deserto e água, há uma passagem muito bonita também sobre o encontro de Jesus com uma samaritana no Evangelho de João. Povos inimigos, Jesus um judeu, ela uma samaritana, eles se encontram num poço, também um poço. Ela vai ali cotidianamente para buscar água no seu balde. E é nesse momento, diante de um poço, que Jesus promete para ela algo mais do que uma água num poço. Ele promete uma fonte de água viva que jorra do peito. E, de novo, aqui nós temos uma simbologia muito rica, né? Um poço evoca água parada, né? Fonte, não, evoca água em movimento, né? E uma fonte em profusão, uma fonte que está jorrando, não é uma fonte qualquer, né? Então, Jesus estende muito mais ainda a nossa sede, né? Instilando em nós esse desejo de buscar essa fonte de água viva. O que seria isso se não esperança, né? Se colocar em busca. Quem não tem esperança não busca nada, né? Quem não tem esperança não se lança em direção a nada. Então, a esperança é certamente um dos nossos motores. É o que, de fato, faz a gente se lançar e se arriscar. E, Luciana, você disse, você me roubou uma ideia, mas a ideia não é minha nem sua, é um tesouro da humanidade, a frase que o Cortella cita, que na realidade também é do Paulo Freire, diferenciando esperança de esperar, né? Que esperança ela teria dois caminhos, dois vetores.
Um seria do verbo esperar, né? Que é justamente fazer expectativa. E a gente está um pouco exausto das expectativas. Parece que hoje também rola entre nós assim, uma ideia de que talvez não fosse bom fazer expectativa nenhuma de nada, porque as expectativas elas podem se frustrar. E aí a gente deixa de esperar qualquer coisa. É melhor não esperar nada, porque se a gente espera alguma coisa, a gente corre um risco. E um risco de se decepcionar. Mas, a bem da verdade, tudo é risco, né? Viver é arriscado. E a verdade é que nós também estamos à espera. Né? E há um gozo de esperar também algumas coisas. Esperar algumas realidades que estão maturando, esperar algumas realidades que estão crescendo, se desenvolvendo. Né? Porque cada coisa tem seu tempo. E as coisas elas não acontecem fora do tempo delas. Né? Então a gente precisa desenvolver de novo, apesar e a despeito de uma realidade que insiste para a gente não esperar mais nada, a paciência da espera, ou o prazer da espera. Porque o prazer da espera também diz respeito ao prazer do processo. Esperar também tem a ver com o processo que cada coisa tem. Mas certamente há um outro vetor, que é o vetor do verbo esperançar. Não é? E o Paulo Freire define esperançar como levantar, ir atrás, levar adiante, construir, não desistir, juntar com os outros para fazer. Porque há um grave risco quanto a esperar, que é acomodar-se, paralisar-se e esperar que as coisas aconteçam automaticamente, magicamente. Então o esperançar ele tem algo de ativo, de transformador da realidade. Mas não queiramos, assim, por nenhuma tolice, separar a atividade da passividade, porque elas andam juntas, né? Esses vetores talvez não estejam tão distintos assim, né? Então, nem tão opostos assim, né? Talvez eles caminhem lado a lado. Agora, certamente a esperança cristã, né, eu só posso falar dessa esperança como padre, e me identificando evidentemente a ela, é transformadora. Ela tem parentesco com o verbo esperançar. Ela é transformação da realidade, né? Ela é mudar o jeito de olhar. A esperança é um olhar diverso, é uma mudança de olhar. E olhar para onde? Para o futuro. A gente pode olhar para o futuro e por isso descuidar do instante, né? E ao mesmo tempo a gente pode olhar para o instante e esquecer que ele não é definitivo. Então, futuro e instante se equilibram. Então, de fato, parece que a gente pode olhar para os dois lugares, sem se perder em nenhum deles. Mas a esperança é, sem sombra de dúvidas, uma maneira diferente de olhar para o agora. E como o Saint-Exupéry dizia, se o deserto é um lugar que esconde um poço de água, parece que a gente também é convidado a ver que até as noites mais ásperas são costuradas com a leveza dos risos e que os desertos são costurados com os poços d'água e que os poços são costurados com as fontes e as esperas são costuradas com os esperançar. Parece que a nossa noite está costurada com o nosso dia, a vida está costurada com a morte, e não dá para separar essas realidades, porque elas estão todas jogadas muito juntas na vida. Então, ter esperança é ter um olhar mais profundo, que vai além, que entra na realidade e não se perde com uma ilusão de que o instante é definitivo, né? Porque a esperança ela corre o risco de acabar quando a gente acha que aquilo que define a nossa vida, o agora, é permanente. Imagina, para alguém que está muito feliz, seria muito bom que o instante fosse permanente. Mas para alguém que está muito triste, que está desolado, desconsolado,
imaginar que o instante é permanente é uma desolação sem fim. Então, desde muito, muito antigamente, né, os sábios na filosofia e na teologia sempre nos avisaram que tudo passa, né? Não só as alegrias, mas também as tristezas. E que o instante que nós temos, ele é precioso justamente porque ele passa. Que a vida que a gente tem é riquíssima justamente porque ela é finita. Que o tempo que a gente tem é maravilhoso e talvez devesse ser aproveitado como algo inestimável justamente porque ele flui. Então, porque o tempo está costurado com a sua passagem, como a noite está costurada com o riso, a gente pudesse aproveitá-lo muito mais, né? E olhar dentro dessa realidade em que estão jogadas tantas coisas ambíguas e encontrar aquilo que de fato enriquece a vida, aquilo que de fato faz a vida ser mais bela. Como eu ia dizendo, a esperança ela corre o risco de deixar de ser esperança quando a gente esquece que o tempo deflui como um rio, né? Que o tempo escorre, porque aí a gente não pode esperar nada, afinal, isso que está acontecendo agora jamais vai passar. A esperança corre o risco de deixar de ser quando a gente fica acelerado demais. O nosso tempo é acelerado. Hoje a gente fala de um tempo em que todo mundo vive num aceleramento constante, e aí a gente esquece que a gente tem o nosso próprio tempo. A gente quer o tempo do outro, a gente quer no tempo do outro, ou a gente quer no nosso tempo, a gente quer também apressar o tempo das coisas, e a gente esquece que uma planta, quando ela é semeada, uma semente semeada, ela tem um processo para brotar. A escritura mesmo já tem assim uma riqueza de imagens para falar da esperança, né? O que é plantado entre tristezas vai ser colhido entre alegrias, é uma das imagens. A imagem da semente jogada na terra, que é cultivada e que leva um tempo para brotar. Mas como a gente já não sabe esperar mais, né? A gente quer apressar o tempo da planta, né? E quando a gente confunde esperança com comodidade, esperar que caia do céu, isso também é um problema para a esperança. Se esperança é um novo jeito de olhar, é um jeito de olhar encontrando aquilo que entre a realidade ambígua pode trazer para a gente um novo jeito de viver, então esperança exige abrir os olhos. Como é que é possível ver se a gente não abrir os olhos, de fato? Mas quando a gente abre os olhos, a gente parece que vê só morte. Quando a gente abre os olhos, a gente se vê bombardeado constantemente com morte, mais morte. Especialmente nesse tempo tão difícil que nós vivemos esse ano, estamos vivendo, da pandemia, do coronavírus. Nós somos bombardeados constantemente com notícias de morte. Tudo isso desola a gente como um verdadeiro deserto. E tem aquilo que vai morrendo também dentro de nós. Como que a gente abre os olhos? A gente deve abrir os olhos, de fato, mas talvez fosse bom olhar para outros lugares também. Dirigir os nossos olhares para outros lugares. E aí eu chamo a atenção de novo para aquilo que Jesus Cristo dizia, né? Não vos preocupeis com a vida, dizia Jesus. Eu, se fosse discípulo dele naquele momento, olharia para ele e diria assim, impossível. Isso que o senhor está pedindo é uma afronta, uma indecência. Como é que é possível a gente não se preocupar com a vida? Parece que o que a gente faz de melhor é se preocupar com a vida, né? E o que a gente faz de melhor é se preocupar com o futuro, preocupar com o amanhã, né? E aí ele continuaria, né, a despeito da minha queixa, da minha reclamação, dizendo: reparai nos pássaros do céu. Eles não semeiam, nem colhem, né? Eles não têm despensas e Deus os alimenta. Reparai nos lírios, como eles crescem, né? Eles não trabalham, nem fiam, né?
É óbvio que Jesus não está aconselhando ninguém a viver uma vida assim de sentar e esperar que ele resolva tudo, né? Mas ele está animando a esperança dos seus discípulos e daqueles que estavam ouvindo naquele momento. E estava especialmente dizendo para aquele povo tirar os olhos do medo. Porque aquele povo que estava ouvindo ele nesse instante estava tomado pelo medo do futuro, né? Pelo medo do agora, porque a vida é cheia de incertezas. E Jesus parece que orienta a tirar os olhos do medo, não por alienação, não por negação da realidade, não para fingir que as coisas ruins não acontecem, mas para prestar atenção também nas coisas boas que acontecem. Prestar atenção também na beleza que está costurada junto com tudo, com essa mistura que se dá na vida. Prestar atenção é uma modalidade de oração. Os antigos já sabiam disso. A gente acha que rezar é só dizer palavras, né? E a gente esquece que a maior forma de oração é prestar atenção, né? Até o parentesco das palavras em grego é muito, muito grande, né? Prestar atenção é rezar, né? Prestar atenção ao que o outro diz, prestar atenção ao coração, prestar atenção à vida, prestar atenção ao agora com as suas inúmeras possibilidades, prestar atenção ao instante com as suas tristezas e com suas alegrias, prestar atenção ao deserto porque ele tem um poço em algum lugar, prestar atenção à fonte que dentro de nós pode jorrar, prestar atenção, enfim, àquilo que é belo, né? Então eu poderia definir esperança aqui, né? Se vocês quiserem alguma definição, né, a gente pode tentar algumas definições possíveis, né? Esperança cristã, especialmente, é uma resistência do olhar. É quando o olhar resiste, né? Onde anunciam só dor e só morte, o olhar resiste e experimenta ver também beleza, delicadeza, experimenta prestar atenção também naquilo que de mais singelo está acontecendo e a gente perde por causa da nossa desatenção ou do nosso aceleramento, melhor dizendo. Outra definição, a esperança cristã também é uma resistência da vida. Os cristãos tinham uma forma de resistência na antiguidade, era a esperança. Não há outra resistência senão a esperança, porque é ela que faz a gente insistir, é ela que faz a gente persistir, é ela que faz a gente se lançar, apesar dos motivos para desacreditar. Então a esperança, ela também pode ser definida como uma irmã do amor. E, de fato, a igreja sempre pensou assim, associando fé, amor e esperança. Essas três coisas nunca estiveram separadas, né? Sem fé, a gente não acredita no amanhã. Sem esperança, a gente não arrisca. E sem fé e sem esperança, a gente não corre o risco, o grave risco do amor e de amar. E a esperança, por fim, é um pouso de delicadeza em nós. É quando a gente, entre os instantes da vida, entre as horas mais bobas, entre as horas mais desatentas, a gente acha um cadinho de felicidade. Entre as horas que são mais tolas, que a gente acha que são desimportantes, é que se esconde ali, costurado com tudo, com essa ambiguidade toda, a delicadeza da vida. Então, abrir os olhos. É importante abrir os olhos. E para terminar mesmo, eu acho que eu já falei demais, né? Vocês me deram 20 minutos, eu estou falando excessivamente, mas só para terminar mesmo, eu gostaria de recitar um poema da Clarice Lispector. Nós estamos no centenário da vida de Clarice Lispector e ela fala sobre esperança nesse pequeno texto dela, mas não da esperança que a gente deve cultivar, ela fala da esperança inseto. Aquele louva-a-Deus, que a gente conhece como louva-a-Deus, ele é chamado em alguns lugares de esperança. E mesmo assim, mesmo falando desse inseto, a Clarice ela é aficionada um pouco com insetos, mesmo falando de um inseto, ela fala também da esperança que a gente deve cultivar.
E mais ainda, ela fala dessa esperança como uma delicadeza, uma frugalidade no meio dos instantes da vida. Então aqui vai. Aqui em casa pousou uma esperança. Não a clássica, que tantas vezes verifica-se ser ilusória, embora mesmo assim nos sustente sempre. Mas a outra, bem concreta e verde, o inseto. Houve um grito abafado de um dos meus filhos. Uma esperança! E na parede, bem em cima de sua cadeira. Emoção dele também, que unia em uma só as duas esperanças, já tem idade para isso. Antes, surpresa minha, esperança é coisa secreta e costuma pousar diretamente em mim, sem ninguém saber, e não acima de minha cabeça numa parede. Pequeno rebuliço, mas era indubitável. Lá estava ela, e mais magra e verde não poderia ser. Ela quase não tem corpo, queixei-me. Ela só tem alma, explicou meu filho. E como filhos são uma surpresa para nós, descobri com surpresa que ele falava das duas esperanças. Ela caminhava devagar sobre os fiapos das longas pernas, por entre os quadros da parede. 3 vezes tentou renitente uma saída entre 2 quadros. 3 vezes teve que retroceder o caminho. Custava a aprender. Ela é burrinha, comentou o menino. Sei disso, respondi um pouco trágica. Está agora procurando outro caminho. Olhe, coitada, como ela hesita. Sei, é assim mesmo. Parece que esperança não tem olhos, mamãe. É guiada pelas antenas. Sei, continuei mais infeliz ainda. Ali ficamos, não sei quanto tempo olhando, vigiando-a como se vigiava na Grécia ou em Roma o começo do fogo do lar para que não se apagasse. Ela esqueceu, mamãe, que pode voar e pensa que só pode andar devagar, desse jeito. Andava mesmo devagar. Estaria por acaso ferida? Não. Senão de um modo ou de outro escorreria sangue. Tem sido sempre assim comigo. Foi então que, farejando o mundo, que é comível, saiu de trás do quadro uma aranha. Não uma aranha, mas parecia a aranha, andando pela sua teia invisível. Parecia transladar-se maciamente no ar. Ela queria a esperança. Mas nós também queríamos. Ó Deus! E queríamos menos que comê-la. Meu filho foi buscar a vassoura. Eu disse fracamente, confusa, sem saber se chegara infelizmente a hora certa de perder a esperança. É que não se mata a aranha. Dizem que traz sorte. Mas ela vai esmigalhar a aranha, mamãe, respondeu o menino, com ferocidade. Ela vai esmigalhar a esperança, mamãe, respondeu o menino. Preciso falar com a empregada para limpar atrás dos quadros. Falei sentindo a frase deslocada e ouvindo o certo cansaço que havia na minha voz. Depois devaneei um pouco de como eu seria sucinta e misteriosa com a empregada. Eu lhe diria apenas, você faz o favor de facilitar o caminho da esperança. O menino, morta a aranha, fez um trocadilho com o inseto e a nossa esperança. Meu outro filho, que estava vendo televisão, ouviu e riu de prazer. Não havia dúvida. A esperança pousara em casa, alma e corpo. Nessa hora besta, por causa de um inseto que se chama esperança, a esperança pousou lá como um desenlace, como uma cena de uma família que se une, de uma família que partilha, de uma família que ri, de uma família que medita junto, de uma família que quer esperança. Talvez a gente pudesse dizer junto com a Clarice, a gente também quer esperança. Não para comê-la, a gente quer esperança. Não como a aranha que queria comê-la. A gente quer esperança porque sem esperança a vida é como vida de insetos. Uma vida pequena, uma vida besta, uma vida sem sentido. Obrigado. Padre Eduardo, muito obrigada mesmo pelas suas palavras, por compartilhar conosco também, que eu acredito ser também das suas reflexões pessoais, de um alcance tão grande nas nossas mentes, nos nossos pensamentos.
e para que a gente possa nutrir cada vez mais a nossa esperança, pensar em tudo que foi falado pela Vanessa, por você. Nós vamos ouvir mais uma música e logo, logo a gente retorna para finalizar. Cristo é meu pastor, nada faltará. Seja onde for, sempre guiará. Ainda que eu andasse pelo vale de morte e escuridão, eu não temerei. Cristo é meu pastor, eu não temerei. Tu estás comigo, eu não temerei. Tu és meu pastor, eu não temerei, pois tu estás comigo. Se tu estás comigo, tu és meu pastor. Cristo é meu pastor, nada faltará. Seja onde for, sempre guiará. É certo que a tua misericórdia e bondade me seguirá. Na casa do Senhor, eu não temerei. Tu estás comigo, eu não temerei. Tu és meu pastor, eu não temerei, pois tu estás comigo. Se tu estás comigo, tu és meu pastor, eu não temerei. Tu estás comigo, eu não temerei. Tu és meu pastor, eu não temerei, pois tu estás comigo. Se tu estás comigo, tu és meu pastor. Bom, pessoal, nós já estamos caminhando para o final desse nosso momento de ação de graças. Eu quero agradecer imensamente a vocês que puderam participar conosco. Nós sabemos que muitas pessoas gostariam de ter participado agora, ao vivo,
e não tiveram oportunidade, em razão do horário, de estarem ainda nos seus trabalhos. Mas quero dar uma boa notícia a vocês. Essa live ficará gravada e vocês podem acessar novamente para ouvir quantas vezes quiserem assistir, encaminhar para os familiares, para amigos, para disseminar essa esperança. Vai ficar gravada e vai ter acesso pelo YouTube. Agradeço imensamente a vocês que dispensaram tempo para nos acompanhar. Agradeço a você, Vanessa, pela sua gratuidade nesse momento, pela sua generosidade em nos oferecer, né, a reflexão com as suas palavras, ao Padre Eduardo também, aos músicos, Márcio, Vinícius, Júlio, muito obrigada a você mais uma vez aqui conosco. Espero que muitas outras vezes também você possa estar presente nesses momentos. E, Natália, muito obrigado pela sua gentileza em nos atender e organizar esse pessoal muito bacana que trouxe também muitas reflexões para nós nesta tarde de ação de graças. Eu quero agradecer também aos colaboradores do Grupo Oncoclínicas que também estão participando deste momento, que cada um de nós possa pensar nas palavras que foram ditas e trazê-las em profundidade para a nossa história, né? Cultivar a esperança. Tem plantas que elas viram praga, né? E praga, às vezes, atrapalha um plantio. Mas se a esperança virar praga entre nós teremos um mundo muito mais saudável, com mais boas ideias, com pessoas cada vez mais produzindo aquilo que de melhor ela tem. Então, que a gente possa cultivar a nossa esperança pessoal, mas que a gente também possa espalhar por onde a gente for a esperança que habita em nós. E que ela nos faça sempre persistentes, resistentes e nunca desistir dessa preciosidade que é a nossa vida. Vou pedir para os músicos, né, para o coral cantar mais uma música e, se der tempo, eu ainda volto com vocês mais um pouquinho. Manda ver aí, Natália. Luciana, nós queremos agradecer a você e a todos os colaboradores e dizer da alegria do nosso coração em participar desse momento, né, desse momento de ações de graças, que realmente, como você disse, que tudo que a gente ouviu, tanto das palavras quanto das músicas, nós possamos refletir realmente e colocar em prática tudo que nós ouvimos hoje, nessa tarde. E, mais uma vez, muito obrigado. Em nome de todos aqui, nós te agradecemos pela sua generosidade, pela sua simpatia. E você é uma grande pessoa e que realmente você continue também fazendo esse trabalho incrível que você tem feito e que você possa contar conosco em todo o tempo que você precisar, tá bom? Um grande abraço. Não consigo ir além do seu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existia em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus por você.
Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair, eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. Que o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. Que o que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Essa música nos lembra muito bons momentos maravilhosos do nosso momento de ação de graças do ano passado. Então, eu gostaria de pedir agora, nós ainda temos 2 minutos, para quem ainda está aqui presente, quero pedir para o Padre Eduardo fazer uma oração para todos nós, para quem está assistindo, para os seus familiares, e quero desejar aqui, um final de ano repleto de boas esperanças. Se a gente pudesse presentear as pessoas que estão à nossa volta, que seja com um pouco de umas palavras, com sentimentos que os ajudem a cultivar a esperança. Então, eu quero pedir agora ao Padre Eduardo que encerre para nós com uma oração. Então, vamos pedir a Deus que abençoe a todos nós com um Feliz Natal, com um próspero Ano Novo e que o 2021 de todo mundo seja abençoado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz Natal para vocês, feliz Ano Novo para todo mundo. Gratidão, gente. Um beijo a todos. Nós nos vemos por aí. Boas festas, bom Natal, bom virada de ano para todo mundo. Um abraço. Tchau. Tchau.